Olá, pessoal. Bem, hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma profecia que o inimigo praticamente cegou da grande maioria dos cristãos. Vocês sabem, estamos vivendo uma época em que temos estudado muito as profecias de Daniel e Apocalipse. Mas esta profecia, a qual me refiro, foi proferida pelo próprio Jesus e está lá no livro de Mateus, no capítulo 23, e nos versos 37 a 39. Bem, o capítulo 23 é toda uma preparação para as palavras finais de Jesus aos mestres da lei e aos fariseus que estavam escutando ele falar. Foram palavras duríssimas, mas quando chega no final desse capítulo, quando Jesus está falando suas últimas palavras, ele diz exatamente o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. E agora vem então a profecia propriamente dita, dividida em duas partes. A primeira parte é o verso 38 e o começo do 39, que diz o seguinte: Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não mais me vereis. Bem, esta primeira parte já aconteceu. No ano 70, poucas décadas depois de Jesus ter proferido esta profecia, Roma destruiu Jerusalém, destruiu o templo, mais de 1 milhão de judeus foram mortos, milhares de judeus foram escravizados e um grande número deles também se espalhou entre as nações. Bem, esta primeira parte então está concluída, foi concluída, mas a segunda parte é sobre isso que eu quero me deter agora. O começo do verso 39 disse: Declaro-vos, pois, que desde agora já não mais me vereis. E Jesus colocou 2 pontos aqui. Até que venhais a dizer: Bendito o que vem em nome do Senhor. Bem, quando Israel, quando os judeus que foram espalhados pelo mundo começassem a reconhecer que Jesus é o Messias, isso estaria sendo um sinal do retorno de Jesus. Bem, por cerca de 20 séculos, quase 2 milênios, desde que foram ditas estas palavras de Jesus, esta profecia, os judeus realmente negligenciaram a Jesus. Mas, desde 1948, com a fundação do Estado de Israel, no mesmo lugar onde Jesus havia proferido aquela profecia, milhares de judeus começaram a reconhecer que Jesus é o Messias. E este é um grande sinal dos tempos do fim. De 1948 para cá, judeus de todo o mundo têm aceitado o fato de que Jesus é o Messias e é também o seu Salvador. Isso significa que eles estão reconhecendo as palavras de Jesus, que diz: Bendito o que vem em nome do Senhor. Quando eles aceitam a Jesus como Messias, eles estão participando de maneira viva do cumprimento desta profecia. E digo para vocês, nunca houve nestes 20 séculos, como agora no século passado, tanto interesse dos judeus por Jesus, por Yeshua, como agora. E eu quero ler para vocês um trecho de um livro que eu adquiri e que já li, que é este aqui, A Unção de Israel. Este livro foi escrito por uma judia ortodoxa que frequentava religiosamente a sinagoga, mas que em 1975
aceitou a Jesus como Messias, aceitou a Jesus como Salvador. E ela tomou uma decisão junto com seu marido de pregar o evangelho aos judeus. Pregar o evangelho de que Jesus é o Messias aos judeus. E ela disse essas palavras extraordinárias que eu leio para vocês. Está na página 131 desse livro. A salvação em larga escala do povo judeu aterroriza o inimigo, porque ele sabe que essa mensagem da salvação em larga escala do povo judeu anuncia o retorno de Jesus. Ela diz exatamente assim: a salvação em larga escala do povo judeu aterroriza o inimigo, o maligno, porque ela anuncia o retorno de Jesus. Esta profecia de Jesus é uma profecia que anuncia o fim dos tempos e que anuncia realmente o retorno de Jesus. E eu quero ler para vocês o que aconteceu com Sandra Teplinsky. Ela tem feito muitas séries de conferências, especialmente para os judeus ao redor do mundo. E certa vez ela se preparou junto com a sua equipe, com a sua família, para ir à Bielorrússia, para fazer uma série de conferências a respeito do Messias Jesus aos judeus e também aos gentios. E ela, dias antes de iniciar a série de conferências, ela diz o seguinte: um embaixador israelense do alto escalão telefonou para o presidente da Bielorrússia para adverti-lo de que romperia uma guerra em sua nação se ali pregássemos publicamente o evangelho e se anunciasse que Jesus é o Messias. Mas vejam só, depois de terminada a série de conferências, ela diz: vários milhares de judeus bielorrussos e também gentios encontraram a vida eterna através de Jesus, o Messias de Israel. E pessoalmente tocado, o presidente nos comunicou, diz Sandra, suas sinceras congratulações pelo sucesso do empreendimento. E na semana seguinte, vários jornais da Bielorrússia trouxeram a seguinte mensagem, a seguinte manchete: Jesus é o Messias judeu. Bem, como vocês veem, a profecia proferida pelo próprio Jesus está em franco cumprimento. Às vezes nós pensamos que os cristãos vão pregar aos judeus. Essa não será uma tarefa dos cristãos, será uma tarefa do Espírito Santo de Deus. Assim como só o Espírito Santo de Deus, o próprio Jesus, pregou o apóstolo Paulo, e ele que ia com cartas para perseguir cristãos em Damasco, se converteu e tornou-se o principal dos apóstolos de Jesus, inicialmente a judeus e depois também aos gentios. E assim como o apóstolo Paulo, estamos vivendo uma época em que milhares de judeus estão reconhecendo o fato de que Jesus é o Messias e aceitando a ele como seu Salvador. É o cumprimento da profecia de Mateus 23, verso 39. E eu digo para vocês: quem tem olhos para ver, que veja.